Meu nome é Carlos Homem e nesse vídeo eu vou te mostrar algo que parece muito simples, tá? Mas que pode mudar completamente sua energia, seu humor e sua produtividade ao longo do dia. O poder de dormir bem. Nos últimos anos eu percebi que o sono é o alicerce silencioso de tudo. É quando ele falha que nada funciona bem. Teu corpo não responde, sua mente não responde. E isso eu falo com muito conhecimento de caso, porque 90% dos meus clientes sofrem com algum tipo de problema de sono. Isso é incrível. E isso está totalmente relacionado à questão emocional e à questão comportamental, estilo de vida. E muito do que cria isso são as questões mentais, as questões emocionais, mas o estilo de vida é totalmente amplificado quando você não dorme bem. Porque assim, pensa comigo. Quantas vezes você acordou irritado, sem paciência, sem foco e achou que o problema era ali o dia que estava difícil? Na verdade, o problema ele começou na noite anterior. E eu sei disso porque eu já vivi isso, tá? Eu passei meses dormindo mal, acordando ao longo da noite, tendo bruxismo. Acho que, nossa, bruxismo eu acho que passei até mais de um ano com bruxismo. Usei mais de 6 placas daquelas de acrílico, né? Que é a placa 1000 relaxante que chamam. E quebrei aquelas placas, de tanto que eu forçava o meu maxilar ali, que é um dos músculos mais fortes do corpo. Isso está ligado totalmente a cortisol alto, a ansiedade, a raiva, né, acumulada por você estar passando por aquela situação, por tanto estresse ali. Então, isso é uma das piores coisas, porque você já acorda totalmente cansado. Era como se eu estivesse lutando um UFC a noite inteira e acordasse ali, pô, calma aí, eu dormi, mas estou cansado, não consigo fazer nada. Né? Não consigo ter cognição para fazer as coisas. Então talvez você esteja passando por um momento desse também. Eu quero abrir tua mente acerca do sono, porque mesmo dormindo 7 ou 8 horas, você pode acordar parecendo que o seu corpo não descansou de verdade. E o mais curioso é que isso acontece com a maioria dos brasileiros e a maioria das pessoas no planeta Terra. Tá? Pra você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde ela já chama o distúrbio do sono de uma epidemia global. No Brasil, mais de 70% das pessoas têm alguma dificuldade de dormir. É praticamente ali todo mundo, só que por ser algo comum, a gente começou a achar que é normal. Dormir 6 horas, dormir 5 horas, dormir 3 horas. Só que dormir mal muda tudo. É a base, dormir é a base da sua saúde mental e física. E dormir mal muda o teu humor, a sua paciência, o seu foco e até a forma como você enxerga a sua própria vida. Quando o cérebro ele não descansa, você fica mais reativo, mais impulsivo e menos racional. As tarefas simples parecem montanhas na sua frente e a mente nunca desliga. É como tentar ali trabalhar com 100 abas abertas no computador. Nada vai funcionar direito e você nem sabe ali por onde começar. O sono é o que reorganiza todo o seu sistema. É durante o sono que o cérebro guarda o que aprendeu, apaga o que não precisa e recalibra o seu corpo. Quando isso não acontece, o dia seguinte já começa torto. Você acorda com a mente bagunçada, mais esquecido, né? Mais ansioso, o corpo responde a isso com tensão, dor e mais ansiedade e mais cansaço. É um ciclo que nunca termina. E a próxima noite você vai dormir ainda pior. Imagine o seguinte, você é uma zebra na savana africana e você está correndo de um leão, porque o leão está tentando te comer. Né? E o que você vai fazer? Tentar se proteger. Agora eu te pergunto, naquele momento a zebra para dormir? Ela para fazer xixi e cocô? Ela para comer? Não. Então todas as questões mais importantes, fisiológicas para nós, seres humanos, ou para o animal, enquanto ele está fugindo de algum perigo real ou imaginário, ele não consegue fazer. E o sono é uma das básicas. Então você não vai descansar, você não vai pregar o olho, você não vai fechar seus olhos e descansar profundamente enquanto tiver cortisol alto, estresse, você estiver em luta e fuga o tempo inteiro. E quando você está nesse estado, né, nessa fuga o tempo inteiro, você tenta compensar com aquilo que agrava ainda mais o problema. Café, energético, telas, notificações, tudo para aguentar mais o dia, tudo para dar aquela falsa sensação de segurança, aquela falsa sensação de isso me deu um prazer a curto prazo, então eu estou bem. Mas isso é uma mentira, porque quanto mais você força o corpo acordado, mais difícil fica deixá-lo descansar de fato, porque na prática ele nunca entende que o dia acabou. Esse é o principal ponto desse vídeo. O motivo pelo qual tanta gente dorme mal hoje não é a falta de tempo, é a falta de desligamento. O corpo não entende mais que o dia terminou. A luz da tela é tão intensa e você fica com ela até a madrugada. Mensagens, vídeos, feed, urgência. O cérebro ele fica em estado de alerta o tempo inteiro achando que ainda precisa reagir a alguma coisa. E ninguém dorme bem quando o corpo acredita que ainda está em algum tipo de perigo.
Antigamente, o dia ele terminava naturalmente, né? As luzes diminuíam. Eu lembro quando eu ia para um sítio lá do meu pai, dos meus tios, e não tinha luz lá. Não tinha luz. Bateu 6 horas, 6h30, escurecia e a gente já se recolhia. Então ligava as velas ali, os lampiões, né? E se recolhia para dormir, né? E às vezes tinha umas histórias que a gente ficava com medo, era criança ainda. Mas tu acordava muito cedo, tu acordava com o galo cantando os primeiros raios de sol ali batendo na janela ou batendo nas frestas do telhado, que também não tinha forro. Era uma coisa muito boa, muito boa. A gente voltava do sítio lá revigorado, né? Porque pé no chão, tudo aquilo era muito bom. Naquela época as luzes diminuíam, o ambiente se acalmava, as pessoas conversavam, liam, deixavam ali o corpo entender que podia parar. Hoje, é óbvio que não dá para ser assim. A gente deita com o mesmo estímulo que usou o dia inteiro. Tela, informação, tensão. O cérebro ele não tem como mudar de ritmo de uma hora para outra. Você tem que dizer para ele. Quando você deita assim, o corpo ele até descansa, né, fisicamente ali, mas a mente continua correndo o tempo inteiro. É aquele sono leve em que qualquer barulho vai te acordar e no dia seguinte parece que você nem dormiu. Isso acontece porque o cérebro não entra nas fases profundas do sono, as que realmente reorganizam suas emoções, sua memória e sua energia. Mas existe um caminho simples para mudar isso. E ele começa com um gesto básico: criar o seu próprio ritual de desligar o seu sistema. 1 hora antes de dormir, se desconecta de tudo. Exatamente de tudo. Tudo que é tecnológico se desconecta. Desliga as telas, baixa a luz. Se você tem luz clara, branca, na sua casa, troque por luz amarela. Tá? Principalmente nos lugares que você fica mais à noite. Luz branca, bota na cozinha, bota nos lugares que você ali trabalha mais, precisa enxergar, mas nos outros ambientes, luz mais amarela. Outra coisa é desacelera a sua respiração, né? Tenta focar um pouco mais na sua respiração. Pode ser lendo algum livro, pode ser ouvindo alguma música calma, ou simplesmente ficando quieto, ou assim com a sua família conversando coisas naturais, coisas normais com a família, aproveitando aquele momento, brincando com seus filhos. Isso abaixa um pouco a energia. Quando você está com energia alta, você traz essa energia alta para sua família também, seus filhos demoram mais a dormir. Então é o seu corpo que precisa ouvir o comando, né? Você precisa dar esse comando para ele e dizer: o turno acabou. Tá, outro ponto importante aqui, e quase ninguém percebe, é que a insônia ela começa antes do travesseiro. Se o seu dia é uma sequência de estímulos e sem pausas, o cérebro ele aprende que precisa estar sempre ligado. Então, quando chega à noite, ele repete aquele padrão. Então, ao longo do dia, comece a introduzir pequenas pausas. Dá, sei lá, 2 minutos para respirar, levantar, olhar pela janela. Isso parece pouco, mas é assim que você ensina o corpo a desacelerar. E à noite, ele repete esse aprendizado. E tem algo ainda mais profundo, tá? O que realmente te impede de dormir não é a tela, não é só a tela. Não é só o café, é o tipo de pensamento que você leva para a cama. Então muita gente deita com o corpo, mas leva a mente inteira junta, revendo conversas, atos, preocupações, medos, inseguranças. E o cérebro, né, nesse momento, entende que ainda há algo a resolver. Ele aciona o mesmo sistema que usaria diante de um perigo real, diante daquele leão, o sistema de alerta. E aí, claro, o sono não vem. Eu atendi um empresário recentemente, 69 anos, uma empresa bilionária mesmo, e ele não dormia, ele acordava de 3 em 3 horas, então ele fracionava o sono, isso que ele estava tomando remédio, mas se ele não toma remédio, ele passa praticamente a noite inteira acordada pensando. Então ele tem uma empresa com mais de 1.800 funcionários, e esse cara, ele tem 10 irmãos. Quando ele tinha 18 anos, o pai dele virou para ele no leito de morte e disse para ele: olha, cuide dos seus 10 irmãos, você é o responsável por eles. Esse cara saiu, o pai morreu, ele saiu, foi procurar trabalho e foi construindo a vida dele. Faliu várias vezes, mas sempre ajudando a família inteira. E nos primeiros momentos assim que ele saiu da cidadezinha dele em busca de trabalho para sustentar a família lá no Nordeste, as primeiras noites ele dormiu numa praça. Ou seja, ele não dormiu, ele só deitou naquela praça porque não tinha onde ficar, até arrumar um emprego. E esse cara foi crescendo. Hoje ele tem uma empresa enorme. Fez tudo isso para honrar o seu pai, o leito de morte do seu pai. Mas ele chegou até mim porque ele ainda estava tentando lutar contra algum perigo de perder tudo aquilo e deixar tudo na mão e não poder honrar aquilo que seu pai pediu. Ou seja, o cara ainda estava como se lutando, mesmo já tendo conseguido tudo.
Então, o caminho ali foi, vamos resolver esses conflitos emocionais que você está trazendo desde lá da sua infância para que você siga, porque a verdade é que você já sustenta toda a tua família e está tudo bem, porque você é o mais próspero de todos eles. E é isso que vai acontecer, mas agora você não precisa mais carregar esse medo. E foi muito legal, porque ele resolveu esse problema de uma maneira muito mais rápida, muito mais assertiva. Esses pensamentos, né, ali que não são apenas mentais, eles são emocionais, ele carregam culpa, cobrança, medo de não dar conta, é o que ele está vivendo. E é por isso que dormir bem não é só um ato físico, é uma reprogramação mental. É ensinar o cérebro a entender que o perigo passou, que o dia acabou e que não há mais nada a se preocupar ali. Então, uma forma bem simples de começar é quando deitar, respirar devagar e repetir mentalmente ali, ó, agora acabou o dia e está tudo certo por hoje. Eu encerrei meu dia, missão cumprida. E é importante ao longo do dia você cumprir essa missão. Tá? Procrastinadores têm problemas de sono também devido a isso. Isso parece bobo, né? Mas é um comando interno de segurança. Quando o cérebro ele escuta, tá tudo bem, ele entende que ele pode desligar. Dormir bem é isso. É reaprender a se sentir seguro. Não a forçar o sono, é deixar o corpo entender que não precisa mais lutar. Porque descanso ele não é automático, ele é aprendido. A mente precisa reaprender o caminho da pausa. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como o cérebro se reorganiza enquanto você dorme e o que acontece quando isso não acontece. Então, se quiser acompanhar essa série e aprender a reconstruir sua rotina de sono, passo a passo ali, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e manda esse vídeo, claro, porque existem muitas pessoas que precisam assistir, precisam aprender mais sobre isso. E nos vemos no próximo vídeo.